Olá a todos, bem-vindos ao Soul Alchemy. No vídeo de hoje trazemos as previsões para o mês de maio para o signo de Gêmeos. Se querem saber como vai ser este mês, é só continuar connosco. Vamos então ver o que reserva o mês de maio para os nativos do signo de Gêmeos, Sol, Lua e Ascendente. Já sabem que se têm dúvidas em qual é o vosso Ascendente e qual é o signo da vossa Lua, eu vou deixar aqui em cima um vídeo em que ensino a fazer um mapa astrológico e a identificar signo lunar e Ascendente. Se quiserem saber quando há vídeo novo no canal, é só carregar no subscrever e no sininho. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar like. Se houver qualquer sugestão que tenham, por favor, escrevam na caixa de comentários ou qualquer comentário que tenham acerca dos vídeos, são sempre muito bem-vindos. E sigam-nos pelo Instagram ou pelo Facebook, porque há lá sempre conteúdo novo todos os dias. Vamos então ver o que temos aqui para Gêmeos para o mês de maio de 2019. Gêmeos, Sol, Lua e Ascendente. Ora, temos a carta da Temperança, antes de mais, cruzada com a energia da Força, Imperador, Carro, a Imperatriz, o Sol e os Enamorados. Ora bem, vamos então complementar com os arcanos menores para ver o resto das energias. Ver o que mais temos aqui, o que é que podemos elaborar. Vamos ver. Pronto, então temos, junto com a Temperança, vem o As de Copas, 5 de Copas vem com a Força, Rainha de Paus, Rainha de Ouros, 10 de Paus, Pagem de Ouros e 6 de Paus. 3 cartas de paus, 2 de copas com a energia do mês e 2 de ouros. Ok, então temos aqui um jogo muito yin e yang. Vamos então ver. Como energia principal do mês, temos a Temperança com o As de Copas. Ora, a carta do As de Copas é uma carta em si bastante benéfica, é uma carta que é sempre vista como benevolente, é uma carta que serve confirmação, como qualquer as. Normalmente aqui vem trabalhar muito o lado emocional, portanto vem avisar que o lado emocional pode estar à flor da pele e que irá ser a chave para este mês. Temos aqui a carta da Temperança também, que é uma carta justamente que vem falar do caminho do meio, portanto no meio é que está a virtude, que é necessário equilibrar as coisas, equilibrar o lado masculino com o lado feminino, equilibrar a nossa vida pessoal com a nossa vida social, a nossa vida espiritual com a nossa vida laboral. Portanto, aqui com estas cartas temos aqui já o mote para o mês em que a parte emocional vai ser a mais a que necessita de mais trabalho para este mês, ok? Mas com a carta da Temperança, o autocontrolo, o compromisso, a capacidade da pessoa saber moderar-se é a chave principal para este mês. Também é um processo alquímico de transformação, não é? Que é representado aqui justamente pelo passar da água de um copo para outro, que se pode ver aqui na mão do anjinho da Temperança. É um bocado este processo alquímico de fazer a transmutação e transformação das coisas, ok? Portanto, é um mês de sublimação e principalmente para trabalhar a nível emocional. Ora, qual é justamente o obstáculo do mês, portanto o desafio do mês, é representado pela carta da Força e do 5 de Copas.
Ora, a carta da força é uma carta que em si normalmente é muito positiva. É uma carta que fala de a mente conseguir funcionar acima do instinto, não é? Portanto, existe o instinto, existe toda aquela capacidade que nós trazemos todos connosco mesmo, um pouco mais animalesca quase, mas que nos dá aquele aviso de quando nós precisamos de algo, quando nós sabemos que algo se passa, é a carta da força. Portanto, a representação da carta da força é aquele instinto animal. Mas esse instinto animal, que também é um instinto de autopreservação, deve, depois, na nossa vida diária, ser trabalhado, sublimado, refinado pelo lado consciente. E é justamente aí que está a chave do assunto. A senhora que monta o leão está justamente a representar o lado da consciência, a ligação ao todo e a capacidade de direcionar, como vem, ela tem aqui a mão a segurar o rabinho do leão, o como direcionar esta força bruta, ok? Portanto, é aqui que a circunstância acaba por ser mais importante. Portanto, visto que isto é um obstáculo do mês, acompanhado de um 5 de copas, que é justamente uma carta que fala de desapontamentos, de confusão, de... Perdão. Não diria propriamente de perdas, mas de sentir falta de amor, falta de compreensão a nível emocional. Pode-se sentir arrependimentos de oportunidades perdidas, pode-se sentir aqui também... que tem que se mudar as prioridades, que tem que haver aqui um reajuste, principalmente que vai mexer muito a nível emocional, porque vai criar desequilíbrios a nível emocional, ou esses mesmos desequilíbrios vão levar a que tenham que ser feitos ajustes na vida pessoal. Aqui é uma situação que vem justamente apresentar-se como bloqueio do mês. Porquê? Porque pode não haver essa capacidade de usar os instintos de forma sábia, de usar essa energia de forma sábia, e então pode dar-se o caso de justamente o caldo entornar, como este 5 de copas mostra. Pode dar-se o caso justamente de haver muito desequilíbrio a nível emocional, parte-se para a ação sem pensar nas consequências, vive-se muito no instinto, no animalesco, e depois perde-se este equilíbrio e, como tal, há custos a nível emocional. Portanto, a chave para este mês, apesar de termos depois aqui um jogo mais material, a chave para este mês funciona muito na linha do emocional e como trabalhar com a energia do emocional. Para Gêmeos. Depois temos, em termos de amor, um imperador e uma rainha de paus. Ora bem, a carta do imperador é uma carta que fala sempre de estabilidade. É uma carta que fala sempre de algo que até pode ter levado trabalho para se conseguir, mas que já se conseguiu, que está estável. A carta tem o número 4 e o número 4 é representado pelo quadrado, portanto que é uma das figuras mais estáveis a nível geométrico, ok? Logo aqui acabamos por ter a figura do imperador que, apesar de estar sentadinho no seu cantinho, sim senhor, tem um pé esticado e um pé dobrado, o que significa que ele a qualquer altura pode pôr-se em movimento. Ele tem também uma armadura vestida, ou seja, o castelo está seguro. Eu conquistei isto, as pessoas que cá estão atrás estão em paz. Sim senhor, mas eu tenho a armadura vestida porque eu tenho que estar preparado para o que quer que seja que venha por aí. Portanto, é uma estabilidade sim, é uma carta estável, é uma carta que representa sempre algo que foi conquistado e algo que está seguro, bem alicerçado, mas é algo que, apesar de seguro, tem sempre um quê de possibilidade de transformação, de possibilidade de mudança, de possibilidade de avanço, ok? Perdão, sempre tendo essa questão em linha de conta. O imperador pode estar seguro no seu castelo, mas nunca pode deixar-se dormir na forma, porque senão corre o risco de deixar de ser imperador porque alguém lhe pode querer a cabeça. Portanto, aqui em termos amorosos, isto vem falar justamente de uma situação consolidada, de uma situação segura. Diria que para quem tem relacionamentos, vai ficar com eles, vão se manter e a coisa vai correr bastante bem. Até porque com uma rainha de paus, há aqui um magnetismo, há aqui
um desejo sexual para quem, mais uma vez, tem relacionamentos. Pode haver aqui um desejo sexual mais desenvolvido, mais apurado, mais carisma também dentro da relação, assim, para haver aquele apimentar da coisa, ok? E assim também um aliviar da atmosfera em nível relacional, né? Portanto, é assim uma relação para este mês, para Gêmeos, é uma relação, não diria fogosa, mas é uma relação confortavelmente quente. Vá. Para quem não tem relacionamentos, é assim, com o Imperador, mais uma vez, as mudanças são difíceis, mas pode dar-se o caso de surgir alguém, à partida não é esse o caso, à partida a estabilidade mantém-se, podem sim surgir flirts, isso sim, flirts, umas sensações assim muito boas de otimismo, magnetismo, pode dar-se o caso de eu estou sozinho, ok, faço as pazes com o facto de que estou sozinho e bem, muito obrigado, mas vou sair e há umas trocas de olhares, há umas trocas de copos, há umas noites assim um bocado mais divertidas, em termos de relacionamento fixo, para surgir, esse pode começar alguma coisa aqui que mais para a frente possa vir a tornar-se um relacionamento fixo. No entanto, a maioria da energia que vai estar a funcionar este mês é uma energia mais de flerte, porque como eu digo, o Imperador é uma carta estável, mostra estabilidade daquilo que neste momento está, não é? No entanto, é sim uma carta bastante positiva e, mais uma vez, como eu digo, o Imperador pode promover aqui movimento, portanto ele está parado, mas numa posição da qual facilmente arranca para um movimento, portanto pode sim surgir aqui interesses amorosos. Não é, no entanto, a energia primordial para que surjam mais desenvolvimentos amorosos, ok? Agora, temos depois, em termos de dinheiro, uma carta que eu adoro, que é a carta do carro, aqui chamada The Mastery. Portanto, e vem acompanhada de uma rainha de ouros. Ora bem, a carta do carro é uma carta espetacular, aqui está representada pelos cavalos que representam os 4 elementos, não é? Água, fogo, terra e ar. E a carta do carro é uma carta que vem sempre falar de necessidade de organizar prioridades. Ou seja, a carta do carro número 7 vem a seguir aos enamorados. Se os enamorados têm que fazer uma escolha, e ele, por acaso, olha, está aqui justamente na parte da espiritualidade. Se eu na carta dos enamorados tenho que fazer uma escolha, eu na carta do carro tenho que definir as prioridades. Ok, se eu escolho, quero verde ou amarelo, ok, escolho amarelo, tudo bem, então como é que eu chego ao amarelo? O que é que eu tenho que fazer para ter o amarelo? E então aqui é quando eu divido os passos do caminho que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero. É aqui que eu estrategizo, elaboro toda a estratégia, elaboro todo o caminho para que os cavalinhos corram todos na mesma direção, porque senão os cavalos vão cada um para seu lado, nomeadamente as nossas ideias dispersam imenso nas várias prioridades que temos e acabamos perdidos, a carroça parte e não vai ninguém a lado nenhum. Então é justamente essa aqui a questão. Em termos financeiros é uma carta muito positiva, é uma carta que chega ali e diz, sim senhor, dinheiro bem, a correr bem, muito obrigado, como rainha de ouros, então nem se fala. Sim senhor, sem dúvida, dinheiro a correr muito bem. Pode sim haver a necessidade de alocar esse dinheiro, ou seja, eu tenho dinheiro, estou bem, estou financeiramente estável, agora, de tudo aquilo que eu preciso prestar atenção, o que é que eu tenho que prestar atenção primeiro para rentabilizar este dinheiro ao máximo? Esse é o trabalho deste mês. Mas em termos financeiros, corre bem, muito obrigado. Então, depois a saúde de Gêmeos encontra aqui a Imperatriz. Saúde de Gêmeos encontra aqui a Imperatriz com um 10 de paus. Ora, o 10 de paus é uma carta que fala tremendamente de esforço. Mas é um esforço que também deriva um bocado de má organização e um pouco da própria vontade da pessoa, por assim dizer. Se repararem, nesta carta, em quase todos os 10 paus, o senhor está a carregar os paus, mas de uma forma assim um bocadinho desorganizada. Então esforça-se mais porque os paus estão constantemente a cair. É um esforço constante porque as coisas não estão bem organizadas, bem trabalhadas. Isto devia estar aqui melhor, ok? Então basicamente aqui a circunstância para, cada vez que surge um 10 de paus,
a circunstância acaba por ser um bocado essa. Há um esforço derivado de ou uma organização, ou má gestão, ou um esforço autoimposto. A pessoa sente que tem que ser ela a fazer as coisas. No entanto, temos aqui uma carta da Imperatriz que, em termos de saúde, vem falar justamente de base das costas, porque a Imperatriz, como veem, está grávida, está a alimentar um bebê, portanto é uma área que sofre muito para as mulheres nestas condições, é justamente a base das costas, portanto, e para qualquer pessoa pode dar-se este caso, então com um 10 de paus que vem mostrar o esforço mais ainda, portanto, base das costas, costas em geral, rins, ancas, pâncreas, tudo aquilo que também falo, portanto, pâncreas porquê? Porque a Imperatriz fala também do doce que a natureza tem para nos dar, não é? Da fertilidade, do doce do mel, do doce do néctar, do doce dos frutos, e o pâncreas é aquilo que produz a insulina que vai degradar esse mesmo doce, portanto, atenção aqui a estas áreas. É uma carta que no geral fala de bem-estar, fertilidade, no entanto, estando acompanhada de um 10 de paus, eu diria que o corpo está em esforço. A aparência é de que está tudo bem, ok? A aparência é de que está tudo ótimo, 5 estrelas, mas na realidade há situações que estão em esforço. Os rins, as costas, tenham cuidado com aquilo que comem, vejam lá se não podem fazer mudanças na vossa dieta, tentem fazer os ajustes necessários para que isto corra melhor, para que vocês próprios não autoimponham ao vosso corpo um esforço de que ele não necessita, ok? Depois vamos para a área do trabalho. E na área do trabalho temos a carta do Sol acompanhada de um pajem de ouros. Ora bem, a carta do Sol é das melhores cartas que pode sair no baralho, se não mesmo a melhor. O que significa que para quem não tem trabalho, possibilidade de encontrar, sim senhor, muito obrigado, inclusive é com um pajem de ouros, o início de novos projetos, de novas iniciativas, novos desafios está 100% favorecido. Para quem tem trabalho, a coisa melhora, tem tendência a melhorar e tem ainda por cima a possibilidade justamente de poder aproveitar o vosso trabalho ou o tempo livre do vosso trabalho para começar projetos novos que queiram trazer à prática, do estilo já têm na gaveta e têm estado a preparar há uns tempos um negócio paralelo vosso. Ok, é uma boa altura para jogarem mãos à obra. Já têm estado dentro do vosso trabalho a tentar optimizar uma maneira de fazer as coisas funcionarem de uma forma mais fácil para vocês. Ou querem fazer uma proposta ao vosso chefe, ou querem pedir um aumento, ou qualquer coisa. É um ótimo mês para isso. Em termos laborais, está tudo muito favorecido para Gêmeos. Depois temos, em termos da espiritualidade, temos a carta dos enamorados com um 6 de paus. Ora, o que é que a carta do 6 de paus acaba por representar? A carta do 6 de paus é uma carta de triunfo, é uma carta de satisfação, é uma carta de bem-estar. Isto vem acompanhado de uma carta que é pautada principalmente pelas escolhas e pelo lado de visão romântica do assunto. Muitas das vezes esta carta é lida como novos relacionamentos, neste caso, como estamos a falar de espiritualidade, diria que podem surgir várias vertentes a nível espiritual que podem despertar o vosso interesse e que vocês tenham que fazer escolhas. Se estão dentro de uma organização religiosa ou espiritual, pode ser-vos dado alguma hipótese de escolha e dado o reconhecimento do vosso trabalho, não é? Por exemplo, imaginem que fazem voluntariado dentro de uma organização espiritual e pode-vos ser dada a chefia de um grupo de voluntariado porque se viu que vocês são bons naquilo que fazem e organizam bem as coisas, etc. Se não estão dentro de nenhuma organização espiritual ou não têm nenhuma prática espiritual definida, pode dar-se o caso de vos serem apresentadas várias opções, de vocês descobrirem coisas novas, coisas que vos fazem sentir muito bem e que vocês podem ter que escolher como gerir, por exemplo, o vosso tempo para as praticar. Tem aqui, com estes enamorados, sim, algo que faz o vosso coração palpitar. À partida, é uma carta, neste caso, bastante positiva e que pode ajudar no desenvolvimento da vossa prática espiritual. Tem, obviamente, é que fazer as vossas escolhas justamente para criar este ponto aqui de conexão e de
a reunião dos lados, dos polos, do yin e do yang, de atividade e de passividade, e também, porque não, trabalhar justamente a reunião das diversas fontes de energia, do vosso lado masculino com o vosso lado feminino, ok? Que todos nós temos os dois. Um tipo de prática que favoreça esta união de ambas as coisas seria bastante benéfico para Gêmeos. Vamos então ver o que têm os mestres ascensos para dizer como conselho para Gêmeos para este mês. Sol, Lua e Ascendente. Mais uma vez já sabem. Se gostaram do vídeo, deem like. Se querem saber quando há novos vídeos, é só carregar no subscrever e no sininho. Se isto vos tem estado a fazer sentido, já têm estado a ver isto na vossa vida, não se esqueçam de deixar um comentário, um olá. Se têm algum tema que gostariam que eu trouxesse aqui ao canal, também não tenham problemas em deixar as vossas sugestões. Gostamos sempre de saber o que se passa aí desse lado. E não se esqueçam também de nos seguir no Instagram, porque todos os dias há sempre postagem nova. Vamos então ver o que dizem os mestres. Yoga, nem de propósito. Então, o mestre Babaji vem falar de yoga e diz que o mestre Babaji e outros mestres ascensos guiam-te para que faças yoga regularmente. Os benefícios da yoga são uma das respostas às tuas questões. Através da yoga irás ganhar um aumento de clareza, energia, flexibilidade, tonificação e despertar psíquico. Podes também conhecer novos amigos e divertir-te nas aulas de yoga. A yoga é uma tradição antiga entre os praticantes da espiritualidade por causa destes muitos benefícios esotéricos e materiais. Não esperes mais, faz alguma yoga hoje. Pratica yoga hoje. Portanto, esta carta pede para que se façam alongamentos, para que se pratique trabalho de respiração, fazendo inspirações e expirações profundas. Pode-se, se tiver certificação para isso, ensinar yoga ou convidar outras pessoas para irem a uma aula de yoga contigo, ver vídeos de yoga ou fazer aulas de yoga. Portanto, é uma carta bastante positiva neste sentido e que apresenta uma alternativa, por exemplo, para uma via espiritual de bem-estar. Vamos ver o que têm as deusas a dizer para este mês. Vamos, por acaso, está aqui com um mês muito positivo. E sai a deusa Rhiannon, que fala de magia. E a deusa Rhiannon diz: tu és uma pessoa mágica que pode manifestar as tuas intenções claras na realidade. Vamos buscar aqui a energia deste carro, desta carta do carro. Uma grande parte do meu poder deriva da minha conexão com os animais e a natureza. Se tens estado dentro de casa há muito tempo, podes recapturar o teu poder pessoal simplesmente ao sair. Este simples movimento irá fazer um mundo de diferença ao redespertar a tua natureza mágica e espiritual que está adormecida. Permite que a luz do sol, da lua e das estrelas agitem antigas memórias que possam estar adormecidas. Lembra-te dos tempos das suas habilidades mágicas, então põe-nas a uso imediatamente para o bem de todo o planeta. Retorna uma missão que possa ter sido abortada anteriormente devido a situações do passado. Pega nas tuas armas espirituais e move-te com rapidez pela noite, despertando uma e toda a magia que é a própria vida. Esta é uma missão que deve ser cumprida e tu és aquele que nos pode ajudar com isso. Portanto, magia natural, magia da natureza. Outros significados podem ser de que tem uma fé absoluta de que os teus sonhos se irão manifestar, toma decisões claras, carta do carro, põe a tua energia
na manifestação dos teus sonhos, sabe que mereces receber o bem. Quando tu ganhas, os outros também ganham. Mantém os teus pensamentos focados nos teus desejos e longe do medo. Portanto, aqui uma exortação justamente aqui a trabalhar com esta força, não é? Em vez de darmos força justamente ao lado instintivo que por vezes nos faz temer as coisas, usar o lado mental e para transformar esse medo em oportunidade. Perdão. Pronto, temos então aqui a leitura para Gêmeos para o mês de maio. Espero que tenham gostado e que vos tenha feito sentido e vemos no próximo vídeo. Até lá!